Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, tá? Preparados, estudando para a realização do Enem ou de outro vestibular que você for realizar. Então, como nós já nos apresentamos, apresentando novamente, sou o professor Danilo Cavalcante Braz. Nós vamos trabalhar na aula de hoje tabela periódica. Então, nós já ministramos nas aulas anteriores, na aula 1, propriedades da matéria, resolvemos uma quantidade de questões bem razoável. Tá? Na aula 2, trabalhamos a estrutura atômica, também com resolução de questões, e hoje também iremos fazer algumas questõezinhas sobre o assunto tabela periódica. Então, lembrando, turma, é importante que vocês sempre mantenham o ritmo de estudo. Tá? Sempre revisem, leiam, vejam a resolução de questões, assistam vídeos. Quanto mais você mais você manter esse hábito da leitura, né, da revisão, do estudo, tá? Mais você vai deixar as informações bem fixas na sua cabeça, ok? Hoje eu estou com a voz um pouco debilitada, eu vou só desligar um pouco aqui a câmera para a gente focar aqui novamente, certo? Então, a nossa tabela periódica, turma, tá aí, tá? Então, fazendo um resuminho sobre tabela periódica, o que é que vocês devem lembrar, tá? Primeiramente, os elementos, eles são distribuídos pela ordem de número atômico. Tá? Então, sempre da esquerda para a direita, na parte superior, que a gente sabe que aqui é o hidrogênio, esquerda para a direita. Depois nós retornamos aqui para o lado esquerdo inferior. Ou seja, a gente vai contando os númerozinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Lembrando que o número atômico é uma espécie de identidade do átomo. Tá? Então, cada átomo, cada elemento químico vai ter o seu número atômico respectivo. Lógico que a gente sabe que tem os isótopos, os isóbaros, que a gente trabalhou, tá? Isso nas aulas anteriores. Tá? Na aula de propriedades da matéria, se eu não me engano, a gente fez uma questãozinha que envolvia a questão de isóbaros, fez alguma revisãozinha bem tranquila, ok? Então, a tabela periódica, ela é dividida em quê? Em em grupos, né? Família seria antigamente, tá? Era dividida em famílias ou grupos. Hoje a gente está chamando, denominando, tá? As colunas, certo? Como grupos, tá? E aqui na vertical, tá? Da esquerda para a direita, nós denominamos os períodos. Então, a tabela periódica, ela tem essas características, tá? Cada grupo desse, ele vai ter o quê? Vai ter uma nomeação e um número de elementos. Cada grupo desse vai ter o seu nome. Tá? O grupo dos metais alcalinos, alcalinos terrosos. Aqui do 3 ao 12, os metais de transição, que temos os metais de transição externa e os metais de transição interna aqui, tá? Série dos lantanídeos e dos actinídeos. Aí nós vamos seguindo pelo grupo do boro, do carbono, tá? dos, do nitrogênio, dos calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, cada grupo desse, turminha, ele tem uma característica. Por que é que eles foram divididos em grupos, né? Porque eles ficaram dessa forma em grupos? Porque eles possuem o quê? Características, propriedades similares nos grupos. Então, propriedades químicas e físicas são praticamente similares, o que ajudou a prever o que? A localização deles na tabela periódica e sua distribuição por número atômico. O que é que eu quero dizer com isso? Que a configuração eletônica deles, ó, são similares, como vocês sabem. Então, só fazendo uma pequena revisãozinha, tá? Só relembrando, vamos colocar o lítio aqui, ó, o lítio e seu número atômico aqui, 3. Tá? Então, a gente sabe que na tabela periódica ela pode vir em número atômico, a massa atômica,
pode vir alguma propriedade, ou energia de ionização, ou afinidade eletrônica. Então, podem vir várias informações aqui, as camadas. Esse aqui é um exemplo mais básico, tá? Mas existem, logicamente, e tabelas periódicas bem mais avançadas. Então, vamos colocar aqui o lítio, tá, em número atômico 3. Okay? E vamos colocar logo abaixo dele, na mesma família, ou, perdão, no mesmo grupo, tá? Sódio, número atômico 11. Sódio, número atômico 11. Tá? Então, vamos relembrar aqui a distribuição eletrônica. 1s2, 2s1. Tá? Vamos olhar agora para o sódio. Tá? O sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá? O que é que a gente pode observar aí, né, nessa distribuição eletrônica? Eles, o quê? Eles terminam em distribuições similares, ou seja, aqui ambos terminaram no orbital S1. Então, isso aqui, se a gente for distribuir por demais elementos da família, você vai ver similaridades. Então, por exemplo, peço que vocês façam isso depois para o berílio aqui, para o magnésio, ou para o bório, para o alumínio. O que é que vocês vão sempre ver? Vão ver similaridades aqui, na distribuição eletrônica. Okay? Então, é essa distribuição eletrônica em si, que a gente sempre comenta, que ela vai ocasionar propriedades similares para os elementos, características similares, propriedades similares. Vejam aí, aqui, características bastante conhecidas aqui dos gases nobres, tá? Ou seja, são gases que são o quê? Têm a capacidade de não reagirem, né? No geral, tá? Então, a gente vai ter até uma questãozinha aqui, tem um elemento que é muito bem conhecido, que quebra, né, essa ideia, né, de gases inertes que não reagem. Ele tem uma estabilidade maior que os outros elementos, mas eles podem reagir sim, e depende do ambiente. Né? Então, a temperatura ambiente, teoricamente, as propriedades físicas e químicas aqui oferecidas, tá, fazem com que eles não reajam. Tá? Mas em algum outro ambiente, como, por exemplo, se você alterar a acidez ou basicidade, você aumentar a temperatura, você, por exemplo, diminuir pressão, descargas elétricas e por aí vai. Então, pode ocorrer, sim, a reação que a gente sabe, né? A tendência à quebra do octeto, né? Que a gente sabe que existem vários elementos que quebram essa regra do octeto. Ok? Então, turminha, aqui é mais para a gente ver um geral sobre a tabela periódica. E mais importante aqui, tá? Quais as propriedades periódicas que mais são citadas? Então, dentre elas, a gente tem o raio atômico, ele vai informar, de certa forma, o tamanho, entre aspas, do átomo. Ok? Então, esse tamanho do átomo pode ser a distância entre dois núcleos de átomos iguais. Por exemplo, átomo de hidrogênio, da molécula de hidrogênio, qual seria a distância, tá, entre os dois núcleos? Aí você faz essa distância e divide por 2. Aí você tem, teoricamente, uma ideia aí do raio atômico. O raio iônico, tá? Então, lembrar, raio iônico, os íons, que são o quê? Subdivididos em cátions. Cátions, partículas positivas, e ânions, partículas negativas, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar desses detalhezinhos, nunca esquecer. Íons são o quê? São átomos que adquiriram uma carga elétrica. Íons são átomos, teoricamente, são neutros, átomos neutros, né? E agora, tá? Eles adquiriram o quê? Uma carga elétrica. Não são mais neutros. Podem adquirir cargas positivas ou cargas negativas. A gente sempre vai observar raio atômico e raio iônico. Temos até uma questãozinha no final
sobre isso, tá? Energia de ionização, energia mínima necessária para retirar o elétron da camada de valência no seu estado fundamental, tá? Ou seja, o átomo tem que estar no seu estado neutro, no estado gasoso, ok? Que é o estado físico mais próximo para você fazer essa retirada dos elétrons, certo? Energia de ionização, energia mínima necessária para você retirar um elétron da camada de valência. Então, tem que estar no seu estado fundamental. O átomo tem que estar neutro, ok? Para essa primeira energia de ionização. A afinidade eletrônica é a energia necessária, liberada quando um átomo recebe um elétron. Tá? Às vezes o átomo, ele é mais, você tem um átomo neutro, mas ele é mais estável como um ânion. Tá? Se ele receber um elétron, podemos dizer que ele está adquirindo uma carga negativa. Isso vai remeter o quê? A liberação de energia. Se o átomo está ficando mais estável, tá? Anteriormente ele estava instável, estava muito agitado. Se o átomo que recebeu um elétron, ele vai, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter que liberar essa energia inicial dele. Essa energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Tá? Então, a diferença de energia de ionização e afinidade eletrônica é a questão da energia liberada. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, tá? Aqui a gente vai retirar o elétron, vai fornecer energia. E aqui, na afinidade eletrônica, a gente vai receber o elétron. O átomo recebe o elétron e libera energia. Okay? Então, essa energia aí, esses valores podem ser positivos ou negativos, como informado, como sabemos. Né? Então, e a diferença agora é a eletronegatividade, professor. Temos até uma questãozinha também sobre a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, a diferença aqui é em relação à afinidade eletrônica, porque a eletronegatividade vai ser a força que o átomo vai ter de quê? De receber o par de elétrons, de puxar o par de elétrons para si. Okay? Então, na tabela periódica, a gente tem as tendências, tá? Do raio atômico, dos raios iônicos, da energia de ionização, são aquelas setinhas que nós trabalhamos. E é importante? É importante, mas é mais importante ainda você entender a configuração eletrônica do átomo, a sua posição na tabela, tá? As tendências quando você anda, quando você percorre pelo período. Por exemplo, o raio atômico ele tende a diminuir aqui, ó, tá? Por exemplo, o raio atômico do lítio, a tendência é o quê? É diminuir. Tem as exceções? Tem. Tá? Tem as exceções, por exemplo, do boro, do berílio, né? Berílio e boro, tá? Carbono, nitrogênio. Existem algumas exceções, tanto para raio atômico ou afinidade eletrônica. Então, são algumas exceções que não cabe a gente mostrar agora, mas é importante vocês deem uma relembrada, ok? Então, essas propriedades, elas sofrem variações, tá? Na tabela periódica, o quê? Ao percorrer, né, um período, ao percorrer um grupo, certo? Vamos aqui, turminha, para a nossa primeira questão. Nessa primeira questão, é uma questãozinha dos aprendizes marinheiros, né? Então, a Escola de Aprendizes Marinheiros, que ela informa o quê? Ela é uma questãozinha que é bem básica, assim, geral mesmo, aplicada ao, ao, ao nosso dia a dia mesmo. Então, assim, ao assunto específico em si, que vai envolver o quê? É uma questão bem direta, melhor dizendo, uma questão bem direta. Ela vai envolver o quê? As configurações eletrônicas. Então, vamos aqui. O que é que ele pede? Em relação aos átomos dos elementos X, Y e Z, ele coloca aqui o número atômico de cada um, no seu estado fundamental, analise as afirmações abaixo. Então, pertence ao mesmo período da tabela periódica? Pertence ao mesmo grupo?
X e Y são metais e Z é um metal? X e Y e Z são elementos representativos? X é um metal alcalino, Y é halogênio e Z é um gás nobre. Então, ele quer saber como você vai, se essas informações aqui estão corretas. Tá? Então, como é que a gente vai entender isso? Tudo vai ser pela distribuição eletrônica. A gente tem que entender, tá, como os elétrons estão distribuídos. A partir daí, a gente pode identificar algumas informações. Então, esse não é um tipo de questão bem direta do Enem, tá? Mas é uma questão que pode cair em outros vestibulares. Tá? E é importante para a gente relembrar alguns conceitos. Vamos observar aqui, ó, a distribuição eletrônica desse elemento. Então, ó, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Então, distribuímos aí o quê? 11 elétrons. 11 prótons, distribuímos 11 elétrons. Vamos aqui para o Y. Y. Número atômico 17. Então, ó, nós temos o quê? 17 prótons, vamos distribuir 17 elétrons. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5, 17 elétrons. Vamos agora para o elemento Z. Tá? Então, Z tem 18. Então, só um a mais aqui ao elemento químico acima. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 18. Tá? O que a gente pode tirar de informação aqui? O que nós podemos tirar de informação? Tá? Primeiro, pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Então, essa informação aí é importante. Pertence ao mesmo período, tá? Como é que a gente pode observar esse período, professor? Como? Tá? Como nós podemos observar o período? Então, ó, terceira camada, ó, terceiro período, ó, terceira camada. Tá? Então, como a gente olha, eles estão ali na terceira camada da tabela periódica. Como é que nós podemos identificar o quê? Tá? O grupo. Tá? Eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, nós vimos aqui, pertence ao mesmo período. Então, aqui está correta. Essa primeira aqui está correta. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, a gente vai lembrar o quê, turma? De um detalhezinho que é referente ao quê? Ao número referente à distribuição eletrônica aqui da última camada. Então, a última camada é a camada 3, KLM, a camada M. Então, nós vamos olhar esse número. Então, está referente aqui, ó, ao grupo 1. Tá? Grupo 1. Deixa eu colocar aqui melhor. Certo? Então, esse aqui está referente ao grupo 1. Esse 1zinho está referente ao grupo 1. Ok? Já aqui, ó, como é que a gente vai fazer? A gente vai somar, tá? Os elétrons distribuídos aqui em cada orbital, S e P, vai dar o quê? Vai ser igual a 7, tá? Então, o 7 é referente ao quê? Ao atual grupo 17, que anteriormente era chamado de família 7A, tá? E aqui, similar, certo? Similar. Então, 2 mais 6 vai ser igual a 8. Esse 8 aqui está referente ao quê? Ao grupo 18, que era referido como o grupo 8A. Tá? Então, atualmente, nós estamos trabalhando com grupos, né, de 1 a 18. Ok? Então, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Não. Tá? Então, essa aqui está errada. Ok? Vamos lá, turminha. Se eles estão
trabalhando aqui, ó, tá? Grupo 1, grupo 17, grupo 18, né? Como é que a gente pode observar? No grupo 1, se ele está no grupo 1, ele está lá naquela primeira família, dos metais alcalinos. Grupo 1, grupo lá dos metais alcalinos. Grupo 17, tá? Grupo lá pro final da tabela periódica, 17 e 18. Então a gente vai lembrar que é o último. O último é o 18. O último grupo, que é de quem? Que é dos gases nobres. Então, é o grupo dos gases nobres. Antes do grupo dos gases nobres, nós temos o grupo dos halogênios. Né? Então, a gente já pode delimitar quem é quem aqui, certo? Então, se ó, eu tenho aqui, ó, no grupo 1, nós temos o quê? No grupo 1, deixa eu mudar aqui a cor. Então, nesse grupo 1 aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os metais alcalinos. Metais alcalinos. No grupo 17, nós vamos ter o quê? Os halogênios. No grupo 18, que a gente já sabe, mais comum, o quê? Os gases nobres. Gases nobres. Então, nós temos esses três grupos aí, ok? Nesse terceiro turma, ele pergunta o quê? X e Y são metais e Z é uma metal. Tá? X e Y são metais e Z é uma metal. Então, a gente pode observar como? Tá? Como é que a gente pode observar isso? Do lado esquerdo da tabela periódica, então peço que vocês visualizem, antes da gente mostrar a tabela, né, nós temos o quê? Os metais. Né? Então, para o final da tabela periódica, lá no grupo, no terceiro período e no grupo 17, nós temos os ametais. Né? Ametais. E o último grupo, nós temos o quê? Os gases nobres. Tá? Então, lembra que na tabela periódica nós temos os metais, os semimetais, os ametais e os gases nobres. Ok? Então, Z, a gente já falou que é o gases nobres, então ele não pode ser um metal. Quem vai ser um metal vai ser o quê? Esse aqui do grupo 17. Então, aqui a gente já cancela isso. Tá? X é metal? É. Y é um metal. E Z é o quê? É um gás nobre. Tá? Z vai ser um gás nobre. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, turma, só para a gente verificar isso. Ó, grupo 1, metais alcalinos. Ó. Grupo 17, grupo do halogênio. Está aqui. Tá? E grupo 18, grupo dos gases nobres. Está aqui. Certo? Então, a gente tem os metais, os semimetais, os ametais, tá? E os gases nobres, ó, os ametais aqui, ó, o 17. E a gente já pode até saber quem é, né? Então, ó, o 11 é o sódio, o 17 o cloro e ó, o argônio 18. Pertence ao mesmo período? 3, ó, pertence, 3, ó, terceiro período, ó, mesmo período. Tá? Pertence ao mesmo grupo? Não, são de grupos diferentes, ó. Grupos diferentes, tá? E mais? São elementos representativos? Sim, são elementos representativos. Que são esses elementos que estão aqui, ó, tá? Chamados os elementos representativos. Temos os elementos de transição, também os elementos de transição externa e interna, como nós trabalhamos. Né? Então, esse X, Y e Z são elementos representativos. E aqui, ó, X é o metal alcalino, que vai ser o quê? O sódio. Y é halogênio, vai ser quem? O cloro. E Z vai ser o quê? O gás nobre, que é o argônio. Tá? Então, ó, letra, as alternativas 1, 4 e 5 são o quê? São corretas.
Tá? As afirmativas verdadeiras. Então, turminha, essa questão é mais para a gente analisar, tá? Com calma, relembrar algumas informações da tabela periódica. Então, vamos dando continuidade aqui ao nosso assunto. Questão do Enem agora, ó, 2018. Então, lembrar, o Enem, ele gosta o quê? De sempre estar relacionando com as informações, com outras áreas do conhecimento. Ele falou um pouco aqui, ó, da mitologia grega. Então, vamos lá. Na mitologia grega, Niobe era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico 41 tem propriedades físicas e químicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos lá no início da distribuição, da construção da tabela periódica. Né? Então, por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nome de nióbio e tântalo. Tá? Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, produção de semicondutores, perdão, e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades físicas e químicas comuns aos dois. Tá? Então, aqui está a referência de onde foi tirado, certo? Então, isso aqui, ó, é um texto que é informativo. Vamos ver o que é que ele quer mesmo. Tá? Então, a importância econômica e tecnológica deles elementos pela similaridade de suas propriedades físicas e químicas, tá? Então, lembrar, foi o que a gente falou no início da aula. Propriedades físicas e químicas remetem o quê? Remetem à configuração eletrônica similar. E isso remete o quê? Eles estarem posicionados em um mesmo grupo da tabela periódica. Então, eles estão um abaixo do outro, como a gente conversou aqui, ó, do lítio e do sódio, ó, devido à configuração eletrônica deles, para ser similar. Tá? Nesse caso aqui, deve ser aqui. A terem elétrons no subnível F? Não. Tá? Isso não quer informar nada. Tá? A serem elementos de transição interna? Também não. Que não são. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, ou que a gente conversou aí, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Terem seus elétrons mais externos, nível 4 e 5? Também não. E estarem localizados na família dos metais alcalinos? Também não. Então, ó, essas anteriores estão todas erradas. Tá? A correta letra C, que a gente tinha conversado. Que ele colocou algumas informações que podem confundir, sim. Tá? Então, onde é que está o tântalo e o nióbio? Aqui, ó, 41 e 73. Eles são de transição interna? Não são. Ó. Transição interna está aqui, ó. Certo? E eles têm elétrons no subnível F? Não, tem no D. Tá? Vão ter no subnível D. Ok? E aqui também, ó, localizados na família dos alcalinos também não. Tá? Então, essas informações, ó, a gente sempre remete aqui, ó, propriedades físicas e químicas diferentes, configuração eletrônica e o quê? Estarem no mesmo grupo, consequentemente. Então, aqui, resposta, letra C. Viu que ele colocou uma informaçãozinha bem geral, né? Bem em contexto aí, e faz uma pergunta bem simples. Bota algumas informações para confundir, logicamente, mas a resposta é bem simples. Vamos aqui para questão 3, Enem 2017. Tá? Ó, no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Sempre está fazendo relação com informações. Tá? Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto ou inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico
depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária que lhe conferiu o prêmio Nobel. Né? Então, turma, o que é que ele está querendo nos repassar aqui nessa questãozinha? Tá? Então, referente a quê? A como é o que a gente tinha conversado em relação aos gases nobres, né? A quebra desse paradigma aqui, que eles não se combinam, tá? Eles podem se combinar, vai depender de quê? Vai depender do ambiente, do meio que você está colocando eles, tá? E com quem o mesmo está reagindo. Então, o xenônio aqui, ele vai quebrar, ele é uma exceção da regra do octeto, bastante conhecida, tá? No ensino médio ele é um exemplo que é dado, tá? No composto XeF4. XeF4. Tá? Então, esse composto aqui é formado o quê? Por o flúor e pelo xenônio, que é um gás nobre que é conhecido por ser inerte. Tá? Mas, dependendo dos parâmetros, de quem está sendo reagido, das condições, dos parâmetros de processo, tá? Ou seja, temperatura, pressão, acidez, por exemplo, são alguns parâmetros importantes. Você alterar pode ocasionar o quê? A reação, tá? Reação entre esses compostos, ok? Então, o que é que a questão está pedindo, né? A questão está pedindo o quê? Está pedindo qual seria a propriedade, né? Faltou eu colocar aqui a leitura, então, qual seria, tá, dessas propriedades aqui, dessas informações citadas, tá, que conferem o quê? Que conferem, tá, que relacionam essa ligação química do xenônio e do flúor. Qual dessas características aqui são importantes para explicar a relação de quê? A relação dessa ligação entre um elemento químico e um gás nobre, que teoricamente é inerte. Tá? Então, a gente vê o quê, turma? Então, a gente tem que lembrar que, para realizar uma ligação química, a gente precisa de um conceito muito importante, que é o quê? Extremamente conhecido, a eletronegatividade. Então, de cara, a gente já pode marcar a eletronegatividade. Esses demais, densidade, condutância, estabilidade nuclear, temperatura de ebulição, não estão diretamente ligados com a ligação química em si. Tá? A eletronegatividade, sim. Ele vai puxar, lembra, puxar o par de elétrons, tá? Atrair o par de elétrons. Então, essa é uma dessas características. E o flúor, turma, lembre que o flúor é conhecido como o elemento químico mais eletronegativo. Então, tem até aquela regrinha, aquele macetezinho, né? Que é o FON, né? O FON, certo? Então, quer dizer o quê? A ordem de eletronegatividade decrescente. A gente tem aqui o mais eletronegativo e segue uma sequência. Tem o FON Cle, Brisk, pH, né? Aí mais a gente tem os metais, né? Que isso aqui é o quê? A ordem de quê? De eletronegatividade. Então, daqui, tá? Da direita para a esquerda, o que acontece? Aumenta a eletronegatividade. Aumenta a eletronegatividade. Então, o flúor é o mais eletronegativo. Tá? Então, tem esses elementos, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, tá? Bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais. Tá? E cada elementozinho desse aqui tem sua ordem de eletronegatividade. Então, é uma questão que a gente
diretamente a gente já pode fechar e marcar. Perdão, estou com a garganta um pouco irritada, tá? Então, só sabe que isso é normal, né? Então, ó, eletronegatividade é a nossa, ok, a nossa resposta da questão 3. Então, nós temos aqui, ó, nosso coleguinha flúor, tá? Se a gente for lembrar lá, ó, como é que cresce a eletronegatividade? Da esquerda para a direita, tá? De baixo para cima, ok? Ou seja, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o menor raio atômico aqui, teoricamente, e tenho, consequentemente, eu tenho o quê? Uma maior proximidade do núcleo, se ele tem o menor raio atômico, lógico, e dos elétrons que estão próximos passando dele. Tá? Então, se eu tenho um núcleo aqui de flúor, tá? O núcleo aqui, e vamos desenhar aqui a camada de valência do flúor, né? Então, sendo essa aqui, se está passando um composto ou está passando um elétronzinho aqui, ó, tá? Ele está muito mais próximo para atrair, para puxar essa carga que está mais próxima dele. Diferente de outro átomo que tivesse um raio atômico muito maior, muito maior. O elétron que vai passar aqui, ele vai passar ó, muito mais distante do núcleo. Então, a lei de Coulomb de atração remete isso, a intensidade da carga que a gente trabalha, né? E a distância entre as cargas. Então, são pontos que são importantes. Então, aqui a gente fecha na questãozinha 3. Nessa 4 aqui, é uma questão que a gente já trabalhou, mas como ela é importante em relação a raio atômico, né, as algumas propriedades da tabela periódica, é de 2010, mas foi uma questão bem interessante. Tá? Então, o cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente, ou quando são incinerados. Tá? Por isso que na questão das baterias, né, as baterias não devem ser descartadas no meio ambiente. Elas podem contaminar esses metais pesados, chamados metais pesados, podem contaminar o solo. Diferentemente da forma metálica, os íons de cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons cálcio, certo? Então, a gente tem o cádmio, tá? Esse cádmio, ele pode transformar em cádmio 2+, tá? Ocasionando uma doença degenerativa dos ossos, tornando muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Tá? Então, ele pode substituir os íons cálcio, que a questão está informando, Ca2+, e também pode o quê? Inibir enzimas ativadas pelo zinco, Zn2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. Então, essa figura aqui mostra a variação do raio de metais em alguns e seus respectivos cátions. Tá? Então, olha só, a gente tem um raio atômico. Então, nessa parte inicial é o quê? Raio atômico. Raio atômico. E nessa parte inicial, como ele está informando na legenda, raio iônico. Tá? Raio iônico. Lembrando, o raio atômico é sempre maior do que o raio iônico. Quando você retira elétrons, você diminui o raio atômico. Ou seja, o número de prótons é mantido, a carga é mantida, mas só que a carga elétrica, tá? Ela é o quê? Desbalanceada, tá? É desequilibrada. Então, o que é que você tem aí? Tem as informações de elementos, alguns elementos que ele informa, e seus raios iônicos. Vamos analisar agora as questões. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é uma consequência de quê? Apresentar baixa energia de ionização, que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros compostos. Turma, aqui ele não comentou nada de energia de ionização. Tá? Então, com base no texto, foi comentado alguma coisa sobre energia de ionização? Não. Então, a gente descarta isso aí. Possui a tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de 1 a +3. Tá? Ele comentou aí que está variando de 1 a +3. Ele falou
2 mais. Tá? Lembrando, ó a similaridade aqui das cargas. Ó. Cargas 2 mais. Ele não falou de 1 a mais 3. Tá? Apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência, tá? Nos processos biológicos que normalmente íons menores ocupam. Tá? Ó, cádmio em sua forma iônica. Vamos olhar aqui o raio. Tá? E ele fala aqui que íons menores participam. Vamos olhar aqui a variação dos raios. Né? Então, a gente tem aqui o cálcio, 100 picômetros, o cádmio, 103 e o zinco, 83. Então, teoricamente, o mais distante aqui vai ser o zinco, mas eles estão o quê? Com uma certa proximidade e cargas similares. Então, a gente não dá para dizer que essa aqui está correta. Íons menores participam, não. Tá? Isso aqui, tá? Íons com raios próximos. Raios atômicos próximos. Letra D. Possui raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos, que atuam nos processos biológicos, ó, causando interferência nesses processos. Ó. Possui raio e carga relativamente próximo aos de íons metálicos, que atuam nos processos biológicos. Qual é raio e carga? Quais são, ó, os íons, tá, que participam de processos biológicos? Aqui, ó, o cálcio e o zinco, cargas 2 mais, ou a carga do cádmio 2 mais, e os raios, o raio atômico é próximo. Então, como eu havia falado, o zinco ele ainda afasta um pouco, mas ele ainda tem a sua carga próxima. Tá? Então, letra D aí, tá, é que a mais indica que está correta. Letra E, apresentar carga 2 mais, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que normalmente íons menores, íons com cargas menores participam. Não, tá? Então, cargas similares, cargas iguais. Então, a gente tem aqui o quê? A nossa letra Dzinha como a mais correta. Então, ó, letra B, letra A também errado. Vamos para a última turma. Então, essa última aqui é uma questão que ela relaciona mais também a parte da física, né? Relaciona muito a parte da física. Então, ela é uma questão que, com alguns conhecimentos da química e da física, ela pode ser analisada de uma forma até mais simples, sem aplicação de fórmulas, sem você perder tanto tempo nessa questão. Então, vamos lá trabalhar. Os materiais são classificados pela natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica. Ele fala aí condutibilidade térmica, ou também conhecida como condutividade térmica. Quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha, ou algo do nosso dia a dia aí. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica K, que é o carpa, né, a letra gregazinha carpa, de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Tá aqui, ó, nosso carpa, né? E essa tabela, condutibilidade térmica de materiais utilizados na confecção de panelas. Então, a gente observa aqui alguns materiais, alguns elementos químicos e alguns materiais. Quais são eles? Cobre, alumínio, ferro, vidro e as cerâmicas. Só relembrando, turma, quando a gente fala de condutibilidade térmica ou condutividade térmica, a gente pode relacionar com a condutividade elétrica também, tá? Então, os elétrons, quando eles conduzem mais rápido, ele tem essa característica, essa prática de levar também, transportar calor, né? Então, consequentemente, ó, os elementos que têm maior condutividade elétrica são quem? São a prata e o cobre. O cobre é muito utilizado aí no nosso dia a dia, né? A prata, por ter um valor maior de obtenção, né, ela é utilizada mais em outros
outros processos, outras aplicações, ok? O que é que ele quer? Vamos ler a pergunta que ele quer, que a questão quer. Qual dos materiais é recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Tá? Maior intervalo de tempo. Então, turma, o que a gente tem que entender é o quê? Tá? Geralmente, a gente faz um desenhozinho de uma panela, né? E tem um determinado alimento aqui. Então, tem um determinado alimento aqui, nessa panela. Certo? Então, o que é que ele está informando? Qual desses materiais é recomendado para manter o alimento aquecido por maior intervalo de tempo? Ou seja, você aqueceu, né, levou ao fogo, forneceu calor, mas você retirou, apagou a chama. Né? O que é que ele está perguntando? Qual material seria mais importante aqui? Tá? O que é que a gente tem que lembrar? Logicamente, ó, quanto maior o casinho aqui, ó, maior o casinho, tá? Maior o carpa, quanto maior o carpa, eu vou ter o quê? Maior condutividade ou condutibilidade térmica. Se eu conduzo mais, né? Se eu coloquei um material aqui, aqueci, e conduzo mais fácil o calor, o material vai o quê? Vai esfriar mais rápido, tá? Então, ó, essa maior condutividade térmica é essa característica dele conduzir calor mais fácil. E se ele conduz calor mais fácil do alimento aqui, se esse calor sai muito mais fácil, se ele sai muito mais fácil, o que é que acontece? A temperatura vai ser o quê? Vai ser, ele vai esfriar mais rápido. Então, o que é necessário? É necessário um material que tenha um casinho, um carpazinho menor. Então, se o valor do K é menor, nós temos o quê? Menor condutividade térmica. Então, é uma característica que é bem importante para a gente relembrar. Tá? Então, é simples, é a gente olhar os valores. Né? Então, se eu tenho maior condutibilidade térmica, ou seja, se a minha panela é de cobre, ela vai, quando eu aquecer e apagar a chama e deixar o ambiente, ela vai esfriar mais rápido. E a gente sabe que os metais eles têm essa condutividade térmica alta, comparado com outros materiais. Tá? E o que é que acontece aqui? Se, turma, eu colocar um material com baixo valor de condutibilidade térmica, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar retido aqui por mais tempo, tá? No recipiente, certo? Então, é um princípio, tá? O mesmo princípio de você reter o calor aqui. Materiais, ou seja, que consigam reter o calor aqui por mais tempo. A gente sabe que não existe esse sistema isolado perfeito. Sempre vai ter fugas, perdas de calor. Mas existem alguns materiais que têm essa característica aqui, tá? De conduzir com menor valor. Então, a cerâmica e o vidro são os que têm o quê? São os que têm menor valor de condutibilidade térmica. Mas como ele quer o mais recomendado, tá? Maior intervalo de tempo, então a gente, vai colocar o que tem menor valor. Então, se ele tem menor valor, ele conduz menos calor. Se ele conduz menos calor, ele mantém o calor preso aqui por mais tempo. Tá? O calor está sendo fornecido aqui no alimento. Tá? As trocas térmicas estão sendo internas aqui, porque o alimento está mais quente. Ok? Então, se ele deixa sair, entre aspas, né, passar, realizar trocas térmicas com o meio ambiente, com menor capacidade, então ele vai manter o quê? A temperatura dele mais alta, ou seja, vai manter o alimento aquecido por mais tempo. É o caso das cerâmicas. Muitos materiais cerâmicos, a gente sabe, são utilizados como utensílios de cozinha.
Então, turminha, hoje nós fechamos aqui a nossa aula, tá? Agradeço mais uma vez a atenção e estou sempre na torcida com vocês, tá? Estou sempre na torcida. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá? Estamos aqui à disposição. Um abraço e uma ótima semana a todos. E na quinta-feira nós vamos ter a nossa aulinha de ligações químicas. Ok? Um abraço e fique com Deus.